Esperar. Esperar não é nada fácil, né? Tem uma frase que eu escrevi há muito tempo e está por aí pela internet, que esperar é difícil para nós, porque esperar é como ouvir continuamente, o tempo todo, né, uma voz dizendo: você não está no controle. Não é? E nossa síndrome de Deus, não é? Nos faz ficar muito incomodados com a ideia de que não temos nenhum controle. Isso me faz lembrar um texto em Gênesis 25, 21, que fala sobre Isaac orando pela sua esposa. A Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor por sua esposa, Rebeca, né? Porque ela era estéril. E se existe alguma outra certeza na vida, além do proverbial morte e impostos, não é? É essa: Deus não fará algo quando você quer que Ele faça. Ele pode fazer isso antes, Ele pode fazer isso mais tarde. Mas se você pedir ao Senhor para fazer algo às 19 horas da noite, de uma quinta-feira, 14 de janeiro, não fique chocado quando Ele aparecer uma semana antes ou 6 meses depois. E quando chegar sem estar com um chapéu na mão, meio que se desculpando ou com uma desculpa esfarrapada. Não. A Bíblia diz: tudo que o Senhor faz, né? O Senhor faz tudo o que quer nos céus e na terra. Salmo 135, verso 6. Isso é tão certo quanto verdadeiro, não é? Como o sol vai nascer hoje, como todos que nascem morrem. No entanto, se Deus tem uma predileção, eu diria, é estar perpetuamente atrasado. E não apenas um pouquinho atrasado, mas eu diria até, se a gente pode falar assim, ridiculamente atrasado. Quase absurdamente atrasado. Basta, por exemplo, a gente perguntar a Sara ou a sua nora, Rebeca, não é? Por exemplo, Sara tinha uma promessa completa em sua mão e um ventre vazio por muitos anos. Por mais angustiante, né, que seja hoje para as mulheres que desejam ter filhos, mas não podem, deve ter sido ainda mais doloroso para Sara, porque quando ela tinha 65 anos, Deus havia prometido a ela um filho. Já era algo surpreendente. Então, depois de fazer a promessa, ele se esqueceu dela pelos próximos 25 anos. Ou pelo menos parecia que tinha esquecido. No início da vida, por exemplo, quando Sara completou 20 anos, naquela época, né, as pessoas casavam muito cedo, 13, 14 anos, né, mas vamos dizer que quando ela tinha 20 anos, sem filhos ainda, desculpa, ela podia pensar: não, mas ainda tem muito tempo, não é? Então chegaram os 30 anos e ainda sem filhos. Posteriormente ela soprou a vela dos 40 anos, dos 50, e finalmente 64 velas em seu bolo de aniversário. E eu diria, desnecessário dizer que a essa altura ela sabia que nunca seria chamada de mamãe. As mulheres que ingressam na idade depois dos 50 e poucos anos não compram vestidos de grávida, nem hoje, muito menos na Mesopotâmia, há milhares de anos atrás, não é? Então, sem ser solicitado nem chamado, o Senhor apareceu um dia à sua porta para dizer: olha, você e Abraão terão um bebê. Então ele saiu, sem explicação, sem data, sem dizer horário, quando, com Sara olhando para as mãos enrugadas, eu diria um sorriso brincando no canto dos lábios. Será que ela ousou ter esperança? Então ela e o velho Abraão esperaram. E o que mais eles poderiam fazer, não é? Nesse período eles viajaram de Arã para Canaã, de Canaã ao Egito, do Egito de volta para Canaã, e nada de bebê, não é? A certa altura eles se cansaram desse arrastar pés do Senhor lento. Então eles encontraram uma brecha na lei cultural daquela época
E Abraão e a serva Agar entraram juntos no negócio de fazer bebês. Mas depois que esse esquema explodiu totalmente na cara deles, Abraão e Sara se agacharam para esperar. E espere para ver o que eles fizeram, né? Quando Deus finalmente lhes faz uma visita para reafirmar seu compromisso de dar a eles um filho, ou seja, depois de tanto tempo, Deus apareceu para reafirmar a promessa e não para já cumpri-la. E dessa vez, pelo menos, Deus marcou uma data. E a velha Sara achou tudo tão bobo que riu alto, em vez de ter aquele sorrisinho de esperança de 25 anos atrás. Mas um ano depois, enquanto todos ao redor riam, eles deram a luz ao filho. E ela deu a luz a um filho, né? Eles tiveram um filho. E eles deram ao nome do menino de Itchak, que é uma palavra hebraica para riso. Nós o chamamos de Isaac, não é? Pare nesse instante e avance 40 anos. E o bebê Isaac agora é um homem adulto casado com Rebeca. Como os pais costumavam fazer, não é? E costumam ainda contar a história aos seus filhos. Imagine Abraão ao redor da fogueira durante tantos anos, conversando com seu filho da promessa, Isaac, né, numa noite. E eu tenho certeza que Abraão entediou Isaac contando várias vezes as histórias, não é? Entediou Isaac até as lágrimas, não é? Daquelas 25 anos esperando e as velhas histórias desgastadas. Essa devia ser uma das favoritas, não é? Como teria sido aquele 1/4 de século esperando Deus cumprir a promessa de dar Isaac para ele. Eu imagino Isaac dizendo: sim, sim, pai, eu sei. Sim, o Senhor me disse isso. Na verdade, já me disse isso umas 100 vezes, né? Me contou essa história. Né? Mas o que Isaac mal sabia, esse filho prometido, o que ele mal sabia, quando ainda era um adolescente ouvindo as histórias do pai, é que sua história ia repetir, ia replicar a história do seu pai. Isaac, então, casado, amava Rebeca, não é? A Bíblia diz, e certamente viveu um grande romance e teve sua lua de mel com um recém-casado, mas o senhor e a senhora Isaac, 9 meses depois da lua de mel, não tinham um filho. Na verdade, 5 anos se passariam, depois 10, depois 15, depois de tanto tempo o berço continuava dolorosamente vazio e uma vaga lembrança do que poderia ter sido, não é, se eles já tivessem, depois de tantos anos, filhos. Ele não era o filho da promessa, ele não era o filho que daria uma grande descendência a Abraão. Isaac, o homem chamado riso, depois de tanto tempo ainda não tinha escutado uma risadinha contagiante de um bebezinho aninhado em seus braços, ou visto um sorriso assim no rosto de Rebeca, porque ela era estéril. Então, assim como Deus forçou Abraão e Sara a esperar, o mesmo ele fez com Isaac e Rebeca. E o Senhor estava apenas, eu diria, se aquecendo, não é? Como veremos mais adiante, em outro vídeo, na história de Jacó, esse patriarca teve de esperar 2 décadas no exílio antes de fazer as malas e voltar para casa. E depois, no Êxodo, vai nos contar que os descendentes de Jacó, o povo de Israel, eles definharam por gerações 400 anos como escravos sob Faraó, antes que o Senhor finalmente enviasse Moisés para conduzi-los à libertação. E a gente nem sequer tocou no fato de que incontáveis séculos se passariam antes que a semente prometida em Gênesis 3,15 finalmente crescesse no ventre da Virgem Maria. Então não é de se admirar que
Por exemplo, quando a gente lê os Salmos, uma das perguntas mais comuns que surgem no lábios dos israelitas seja: até quando, Senhor? Ó Senhor, até quando? Quanto tempo? Acontece que ser um discípulo de Jesus implica fazer essa pergunta com bastante frequência. Seguimos um Deus que não usa relógio, nem carrega smartphone. Para ele, pontualidade não é uma virtude, não é? Para dizer a verdade, muitas vezes ele permite que as situações se desenrolem e se tornem uma confusão amaranhada antes de tomar o tempo para agir. Por exemplo, 2 ocasiões na vida de Jesus ilustram isso bastante graficamente, não é? Certa vez, enquanto ele e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, uma forte tempestade, uma das fortes tempestades que frequentemente atormentava aquele lago, aquele mar, caiu sobre o mar, escurecendo tudo, ventos uivando, a embarcação alagou, enquanto onda após onda jogava água para dentro do barco, e todos ficaram desesperados. E não eram pessoas como eu e vocês, não é? Não era nenhum pescador novato. Esses homens vigorosos, que estavam cerrando os dentes, esticando os músculos, estavam dando tudo o que tinham para permanecer vivos. Eles eram pescadores experientes, eram homens do mar. Não eram homens que se assustavam com qualquer coisa. Enquanto isso, o que Jesus estava fazendo? Onde ele estava quando tudo isso estava acontecendo? Eles dando o melhor de si como grandes pescadores, homens do mar, e mesmo assim desesperados, porque viam que iam morrer. Jesus estava, a Bíblia diz, na popa, dormindo sobre uma almofada. Marcos 4:38. Na minha opinião, esta é uma das imagens mais inesquecíveis do Evangelho, dos Evangelhos, né? Ou seja, no vórtice de pânico e caos, prestes a ser engolido pela fúria, né, do mar, pela boca furiosa do mar, Jesus está ali, tirando uma soneca, não é? E somente quando os seus discípulos, em pânico, sacudiram para acordá-lo, gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele simplesmente diz: Paz, fique quieto. E a tempestade cessa e o mar cessa a sua fúria, né, como está no capítulo 4:39. Você vê o que está acontecendo? Jesus, o Senhor, espera até que as circunstâncias externas convençam seus discípulos de que ele não se importa, antes de mostrar-lhes que se importava com eles o tempo todo. Ele espera até que sua única esperança seja ele, né? Ele espera até que a única esperança deles seja ele, antes de mostrar a eles que sua única esperança sempre foi ele. Eles podiam ter achado que a esperança deles era a sua perícia como homens do mar, e só depois que viram que nada dava certo, acharam que sua única esperança era Jesus. Mas Jesus esperou até eles perceberem o óbvio: ele era a sua única esperança o tempo todo. E outra ocasião é quando Lázaro, um querido amigo de Jesus, adoeceu e gravemente, né? E observe a surpreendente disjunção dessas duas frases que há no texto que conta essa história. A Bíblia diz: ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. E tendo ouvido que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde se encontrava. João 11, 5 e 6. Então, certifique-se de não perder isso, porque Jesus amava Lázaro. Quando soube que ele estava doente, ele propositalmente demorou a ir vê-lo. Agora, isso parece combinar, porque ele amava tanto eles e por isso ele demorou, não é? Isso está certo? Sim. Isso é exatamente o que ele fez, não é? Então está certo. E para complicar ainda mais as coisas, durante a demora voluntária de Jesus, Lázaro sucumbiu à doença e sua vida se esvaiu e ele morreu. Se Jesus tivesse
corrido para a cidade natal de seu amigo, né, Betânia, Lázaro teria melhorado? Sim, né? Sem dúvida. Mas Cristo esperou mais 2 dias precisamente para se certificar de que seu amigo estava bem e morto antes de vir para vê-lo. Então, de fato, no momento em que Jesus chega à cidade, Lázaro está em decomposição no túmulo há 4 dias. É o que o capítulo 11, verso 17 de João diz. Então, somente quando a história se desenrola é que percebemos por que Cristo ficou tão calmo aonde estava durante aqueles 2 dias. Sua falta de pontualidade era para provar a plenitude do seu poder. Ele aparece no território da própria morte, no cemitério, não é? Para transmitir o poder da ressurreição ao cadáver de seu amigo que já estava em decomposição. E quando Lázaro sai cambaleando do sepulcro com o rosto e o corpo ainda envoltos em panos funerários, ele sai como testemunha de Deus, que não trabalha de acordo com nenhum cronograma, exceto o seu próprio cronograma, não é? Como a gente pode ver em João 11, 44. Então, voltando para Isaac e Rebeca descobriram essa mesma verdade. Nós lemos que Isaac orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. Isaac orava por isso. E o Senhor atendeu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25, 21. Só mais tarde, após o término da gravidez, nós ficamos sabendo que Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Gênesis 25, 26. Então, ele se casou aos 40 anos com ela. E, finalmente, foi pai aos 60. Isaac foi forçado a esperar 20 longos anos para que Deus agisse. Não é? E a propósito, não imagine que a frase Isaac orou se refira a uma única petição, como se esse homem ficasse 19 anos sem orar, sem perceber que sua mulher não engravidava, e até que de repente teve a brilhante ideia de fazer uma oração. Não, o que o texto mostra é que ele orava continuamente a respeito disso. Se ele é como a maioria de nós que luta com o cronograma nada acelerado de Deus, não é? Isaac derramou sua alma diante do Senhor por muitos anos, apenas para ouvir o barulho ensurdecedor do mais profundo silêncio. Não é? Então surge aquela expressão dos Salmos: até quando, ó Senhor? Quanto tempo? Porque ele era o filho da promessa, porque através dele todo o plano de Deus ia se desenrolar. Então, para Isaac e Rebeca, foram 2 décadas. Para Maria, Marta e Lázaro, foram poucos dias, mas eu diria, pareceram décadas, porque ele estava morrendo e morreu. Não é? Para os discípulos, encharcados naquele mar agitado, foi um breve período de luta e terror, que também pareceu muito tempo, porque eles estavam aterrorizados. Não é? E quando a gente está assim, o tempo parece demorar a passar, e o tempo que Jesus ficou dormindo e eles desesperados foi terrível. Cada um de nós, à sua maneira, aprendeu durante esse período de espera que nossa única esperança é Deus. Infelizmente, nós precisamos disso para saber que todo o tempo a nossa única esperança é Deus. Seria bom se a gente soubesse sempre isso, sem precisar esperar e chegar ao momento desesperado, para lembrar que durante todo o tempo Deus era a nossa única esperança. Então, muitas vezes, o que Ele está fazendo é nos despojar das coisas nas quais nós confiamos, não é? E que achamos que nós podemos esperar nelas e não neles, especialmente nosso senso de controle. Como eu disse, esperar
é horrível, porque é como uma voz gritando: você não está no controle. E nós confiamos em muitas coisas, e especialmente confiamos no nosso senso de controle, para que nós possamos então aprender a dolorosa lição de ser totalmente inadequado para essa coisa chamada vida. Não é? Leia uma centena de biblioteca de livros de autoajuda, não é? Achando que você vai estar adequado para lidar com a vida. Treine para triatlos e aprenda técnicas de respiração. Ouça os treinadores de vida, não é? Certos, e coma couve todos os dias e alimentos saudáveis. Faça o que você quiser. Basta um caroço no peito, no pescoço, ou um adolescente bêbado ao volante, ou um curto-circuito nos fios, no teto da sua casa, para fazer seu pequeno mundo ideal desmoronar ao seu redor. A vida é tão ridiculamente frágil, não é? Mas nosso Deus não é. E Ele passa a maior parte de nossas vidas nos mostrando isso. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é sábio e, o mais importante, Ele é misericordioso. Então, na verdade, Ele se, entre aspas, emociona ao demonstrar, se emociona ao, entre aspas, ao mostrar seu poder, precisamente ao mostrar misericórdia. Ele ama fazer isso. Então, durante esses duros anos de espera, Ele não está ausente, mas plenamente presente em sua graça, enquanto clamamos: até quando, Senhor? Quanto tempo, Senhor? Ele está nos respondendo à sua maneira, enchendo-nos com este espírito de esperança, nos confortando e nos conformando à imagem de seu Filho, e nos segurando em seus braços paternos, até que nós estejamos prontos para dizer aquilo que devíamos dizer desde o início, não é? Declarar que nós nunca estivemos, na verdade, crendo e esperando totalmente nele, e achávamos que outras coisas eram nossa esperança também. E Ele diz: agora, meu filho, agora é a hora. Não é? Eu já contei uma história, não é? Que alguém disse: pastor, parece que tudo saiu do meu controle, pastor. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e parece que tudo saiu do meu controle. E eu disse: não, agora você aprendeu que as coisas nunca estiveram no seu controle. Não é? E uma outra pessoa uma vez me disse: olha, eu estou fraco de tanto esperar. E eu disse: não é? Você estava esperando em outras coisas que não era Deus. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Esses dias eu estava olhando o e-mail e tinha uma pergunta na minha caixa de entrada dizendo: por muito tempo eu me esforcei para colocar minha vida no altar. Não sei nem como orar mais pelos anseios que continuo a sentir. Não sei como entrego a Deus os desejos do meu coração enquanto oro. Não tenho mais ousadia. Como orar sobre esses desejos fortes que ainda não foram atendidos? Então, todos nós lutamos, não é? Com perguntas, como a gente viu: até quando, Senhor? Tu vais me pedir para esperar? Por que eu? Por que isso? Porque agora, ao pressionarmos Deus por uma resposta, tentamos nos lembrar de que pertencemos a Deus, que a Bíblia diz: age por aqueles que esperam por Ele, não é? Como está em Isaías 64:4. Mas sentimos que essa espera nos é imposta, e então nós lutamos contra ela. E um bom Deus levantaria esse fardo opressivo?
Por que ele ainda não agiu? Quando ele vai? Até quando? Então nós oramos, gememos. Nós vimos Isaac 20 anos orando, Abraão 25 anos esperando, Israel 400 anos no Egito. Depois que Deus prometeu a Adão e Eva quantos milhares de anos até Maria estar grávida. Então nós oramos, gememos, clamamos ao único que pode agir por nós. Mas não importa para onde nos voltemos, assim como Jó, não podemos vê-lo em nenhum lugar ao nosso redor. Jó diz em Jó 23:3, ele parece calado e tentamos lutar contra o medo de que ele não cumpra a sua palavra e nos preocupamos que ele não venha ao nosso socorro ou não esteja por nós, não é? Nós nos preocupamos com o que a vida pode parecer se ela continuar se estendendo diante de nós, com esse desejo insatisfeito ainda batendo em nosso coração, em nosso peito, e nos perguntamos se é pecado continuar desejando, continuar orando, continuar chorando, continuar gemendo. Como vivemos bem nesse espaço de espera entre pedir e receber, que pode durar décadas, não é? Como vimos. É aí que entra a paciência. Paciência é tanto com nossa própria fé pessoal, quanto com o Deus que nos chama para essa fé que produz paciência. Então, paciência não é exatamente o mesmo que esperar. Enquanto esperar é algo que fazemos, paciência é algo que oferecemos. Nós esperamos porque devemos. Nós temos pouca escolha no assunto, não é? Mas a paciência é nosso presente para nosso Pai enquanto esperamos. Nosso presente de adoração. No silêncio, na espera, a paciência escolhe declarar: Senhor, eu te amo. Sei que não o amo como deveria, mas quero amá-lo mais do que sua resposta às minhas orações. Quero oferecer a ti o meu coração paciente, desde que tu me peças para esperar por isso. Então, o que é paciência? Paciência parece perseverança. Tiago nos encoraja a perseverar silenciosamente, como um fazendeiro esperando que sua colheita cresça, em Tiago 5:7 em diante, não é? Paulo nos diz para ser pacientes na tribulação, Romanos 12:12, nos chamando a suportar sem reclamação ou raiva ou amargura em meio às circunstâncias dolorosas. E ele nos lembra que a paciência é uma manifestação da vida cada vez maior do Espírito Santo dentro de nós, porque é um fruto dele, e prova de que nós pertencemos a Jesus. É o que ele diz em Gálatas 5:22-24. Então a paciência prova nosso amor por Deus e nossa confiança de que vale a pena esperar por seu plano. Então a paciência, ela oferece ao nosso Pai Celestial um coração calmo. Nós nos arrependemos de nossa agitação e aborrecimento com o seu aparente silêncio. Olhamos calmamente para a escuridão ao nosso redor e escolhemos acreditar no que ele nos diz sobre si mesmo, descansando no conhecimento de que ele realmente vê, ele sabe, ele se importa, apesar de como isso pareça em nossa situação atual. Então a paciência é uma bela maneira de viver nosso amor constante por Deus. Paulo nos diz que o verdadeiro amor é paciente, 1 Coríntios 13:4. E assim amamos a Deus por meio da nossa paciência, porque o amor é paciente. Nós demonstramos amor a Deus assim, por meio da nossa paciência, enquanto tenazmente continuamos orando por aquele filho errante, não é? Enquanto esperamos o temido diagnóstico, suportamos corajosamente enquanto enfrentamos nosso doloroso adeus a alguém que amávamos. Então pense diligentemente sobre essa
dívida inevitável, né? Perseverar fielmente nesse trabalho, nada empolgante, ou aceitar tranquilamente o plano de Deus para nosso futuro, mesmo quando ele for diferente dos nossos sonhos. E a paciência, como toda virtude cristã, ela é nutrida em nosso amor por Deus. Um Deus em quem se pode confiar em todos os seus caminhos e em todas as circunstâncias. Então a paciência mostra nosso amor por Deus. A paciência diz: Senhor, eu te amo mais do que minha resposta esperada a essa oração, mais do que a resposta esperada para essa difícil circunstância. Nós podemos mostrar a Deus nosso amor por meio de nossa paciência, enquanto Ele testa a genuinidade da nossa fé, uma fé mais preciosa que ouro, uma fé que pode trazer louvor, glória e honra a Jesus, como diz 1 Pedro 1,7. A paciência é a chave para a obediência fiel, vivendo uma rendição, porque isso é paciência, uma rendição cheia de paz aos caminhos e à vontade de Deus. Então, pense comigo como a paciência pode nos ajudar a aceitar os 10 mandamentos, por exemplo, que está em Êxodo 20, de 3 a 17. Um coração paciente nos ajuda a estar satisfeitos com Deus como nosso único Deus, como o primeiro mandamento diz. Ele se torna suficiente sempre e para sempre. Em segundo lugar, um coração paciente nos ajuda a adorar a Deus como Ele nos ordenou, sem encher nossos corações com deuses de nossos próprios desejos, como o segundo mandamento diz que nós não devíamos fazer. Em terceiro lugar, um coração paciente se lembra de cujo santo nome adotamos e nos ajuda a manter uma semelhança familiar com o nosso irmão mais velho, primogênito. Não é? Então nós não tomamos o nome dele em vão. Em quarto lugar, não é, como os mandamentos, a paciência nos ajuda a sair de nossas agendas exigentes para que possamos desenvolver uma agenda centrada em Deus, que mostra que nós somos centrados nele. E a paciência nos ajuda a oferecer gratidão e respeito aos nossos pais imperfeitos. Não é? Um crente paciente é um doador de vida, não é um sugador de vida das pessoas. Não é? Um coração paciente é fortalecido contra a tentação sexual e o caos conjugal do mandamento já da segunda tábua da lei. Não é? A paciência transforma os acumuladores gananciosos, não é, em doadores generosos, porque uma recompensa maior nos espera. Você vê que a paciência está ali em todos os mandamentos. Um coração paciente nos ajuda a sermos o que é verdadeiros, porque sabemos que quando os propósitos de Deus forem todos cumpridos e todos os erros finalmente corrigidos, Deus dará um verdadeiro testemunho sobre seus servos. E um coração paciente pode dizer a Deus: quando tenho a ti, não é? Melhor dizendo, quando tenho a ti, não preciso de mais nada. Então não cobiçarás, está resolvido. Não é? Então paciência é amar a Deus com um coração contente. É a compostura que nos ajuda a parar o suficiente para nos perguntar: o que há em Deus que eu não entendo nessa situação? Por que eu estou tão quieto? Por que eu estou permitindo que a ansiedade entre? Por que Deus não é suficiente para mim aqui? Eu não posso ficar muito tempo nessa situação porque Deus é insuficiente para mim nessa situação. Então, a paciência nos leva mais fundo no coração de Deus. Cria uma sensação de expectativa para o amanhã por causa da bondade de Deus que Ele reservou
para aqueles que o temem, como está no Salmo 31:19. Então nós nunca sabemos, né, que bondade Deus pode derramar sobre nós nos próximos dias. Paciência é amar a Deus o suficiente para dizer obrigado, mesmo pelas coisas difíceis. A verdadeira paciência ao longo das experiências que alteram a vida e abalam a alma entre o nascimento e o céu é um presente humilde que oferecemos a Deus em adoração. E é Ele quem nos permite oferecer-lhe esse dom, não é? Não podemos dar nada a Ele que Ele não nos tenha dado primeiro. E a paciência é um fruto que Ele mesmo produz em nós. E nós nos alegramos a dar a Ele. Não é? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? É oferecer a Ele, não é, o que Ele nos deu. Então Paulo nos diz que é o poder de sua glória que nos fortalece no homem interior para toda a paciência e longanimidade com alegria. Colossenses 1:11. Se nós voltarmos um pouquinho, a oração de Paulo aí pelos Colossenses diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, aí sim, em toda a paciência e longanimidade com alegria. Aí já é o versículo 10 e 11, né? Então, em última análise, a paciência é o Cristo ressuscitado vivendo em nós, enquanto proclamamos, né? Enquanto declaramos: se eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que preciso, instante após instante. Por isso, a paciência é um dom que eu posso oferecer ao meu Deus sempre. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo o que preciso, hoje, agora e amanhã. Então eu posso, como Isaac, esperar 20 anos, 25 anos com Abraão, milhares de anos até ele cumprir o que disse a Adão. Nós sempre podemos esperar em Deus, porque primeiro nós recebemos dele essas bênçãos que Paulo orou para nós termos, para segundo a força da sua glória em toda a paciência e longanimidade, com alegria, não é? Esperarmos nele e declararmos para o mundo todo, para o Pai, para Cristo, no poder do Espírito: se eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que preciso, instante após instante. Por isso, eu posso, ao esperar, dar esse presente de adoração a Deus, que é a minha paciente. O amor é paciente. E assim nós mostramos que realmente amamos ao nosso Deus. E à espera virá a adoração, não é? E nós nos parecemos cada vez mais com o nosso irmão mais velho, que era o propósito e que sempre é o propósito de Deus em nossas vidas. É assim que nós esperamos. Então nós, quando esperamos, ouvimos realmente uma voz gritando: você não está no controle. E nós nos prostramos e adoramos a Deus por isso, não é? E falamos: eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso, eu não estou no controle. E isso é maravilhoso. Amém, queridos. Amém.